boa noite. A gente vai estudar um pouquinho sobre Vygotsky, que é como eu falei, a partir de uma análise de diversas bancas, tá bom? É, vamos lá. Vygotsky, aí eu vou sempre pedir a ajuda de vocês para poder fazer essa análise, me ajudar na leitura das questões. O que é que nós sabemos de Vygotsky? A gente sabe que Vygotsky ele tem três conceitos que embasam sua teoria de maneira geral. Ele traz a questão da zona de desenvolvimento proximal, que é uma zona onde a criança está preparada para aprender algo, mas ela só consegue aprender a partir da mediação pedagógica. Por isso que lá no edital vai ter mediação pedagógica e por isso que a gente tem que estudar Vygotsky para entender. Então, zona de desenvolvimento proximal é quando a criança está entre o que ela já sabe e o que ela pode saber. Então, o que ela já sabe, o real, e o que ela pode vir a saber, que é o potencial. Proximal é esse processo aqui de chegar de uma coisa que ela não sabe a uma coisa que ela precisa aprender, e nesse esse espaço próximo ao que ela está apta a aprender, ela vai precisar da mediação de alguém, porque ela precisa de alguém para mediar esse processo. Por isso que está próximo do real, entre o real e o potencial. Está próximo do potencial dela, mas o professor é quem vai alavancar esse potencial. E pode ser assim como é o professor, pode ser o pai, pode ser qualquer outro fator externo que ajude essa criança nesse processo de mediação. Então, a gente vai estudar Vygotsky, o conceito de aprendizagem mediada, que é justamente isso. A aprendizagem onde você busca ver o que, é que a criança já sabe e ver principalmente o que, é que a criança tem demonstrado potencialidade de conseguir fazer sozinha. Então, você medir esse processo. E ele traz também a questão do pensamento verbal. Vygotsky traz essa questão de que a criança, antes mesmo de ela verbalizar, ela pensa. E aí, o pensamento da criança é um pensamento que, tanto da criança quanto de nós adultos também, né? Quando a gente alcança o patamar do nosso pensamento, a gente fala dentro do pensamento. Então, a gente tem um pensamento verbalizado. A gente fala e a gente se ouve dentro do pensamento. Então, é algo nessa linha aí de pensamento verbalizado. Ele vai ter um momento que ele fala que a criança fala sozinha, onde a criança primeiro fala para poder, na medida que a criança vai falando, aquilo vai sendo reorganizado no pensamento. Mas a gente não vai aprofundar muito, porque as questões nos ajudam a fazer essa análise. Porque uma das nossas estratégias aqui da nossa técnica de concurso público é aprender com as questões. As questões nos ensinam muito, muito, muito. É uma das melhores maneiras de estudar para o concurso é a partir da própria questão. Tá bom? Então vamos lá. Na questão 1, fala o seguinte: Vygotsky afirma que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Ó, peguei a questão, não adianta, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de fazer uma leitura geral da questão, sem analisá-la inicialmente, só para o meu cérebro se adaptar e identificar o conteúdo, para poder abrir aquela caixinha do cérebro daquelas coisas que eu já sei sobre Vygotsky. A gente tem essa opção, ou tem a opção de fazer já parando e já analisando. Vamos fazer das duas formas para a gente ver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira leitura inicial, geral, para a gente ver. Em uma outra questão a gente faz detalhado ou nessa mesma. Vamos lá. Vygotsky afirma que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, que se dirige às funções psicológicas que estão em vias que se complementam. Se completa. Eu não tô conseguindo ler, calma aí, gente, me perdoem, porque eu vou ter que tirar aqui, as fotos estavam saindo na minha tela, cortou a imagem, me perdoem. Vygotsky afirma que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, que ele se dirige às funções psicológicas que estão em vias de se complementarem. Isso significa dizer que as abordagens socio-interacionistas, a qualidade do trabalho pedagógico está associada a... Então, ficou um pouco confuso. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa fica um pouco confuso quando a gente lê assim de vez. Eu li aí e não absorvi nada, não sei vocês.
Eu quero saber a opinião, quero que abram os áudios aí e me diga se nossa primeira leitura assim, se deu para entender. Porque se não deu para entender, a gente tem que rever algumas questões, tá bom? Vamos lá. Porque se não deu para entender, eu tenho que compreender que eu preciso compreender que eu acabei perdendo tempo ao fazer essa leitura. Eu perdi tempo, porque eu não consegui compreender e aí eu vou ter que ler de novo. Então, eu acho que essa não seria o melhor caminho. Então, vamos fingir que nós não fizemos dessa forma e vamos fazer de outra forma, tá bom? Luciene, abre tua câmera, por favor, pra gente dialogar olhando uma nos olhos das outras, fica melhor. Vamos lá, Cleiciane. Cleiciane, vamos lá, tu me ajuda aqui? Vamos lá. Cleiciane, a gente vai pegar aqui a questão e a gente faz assim. A técnica é o seguinte: a gente sempre lê a última frase. A qualidade do trabalho pedagógico está associada a. Aí a gente se pergunta assim: o que é que essa questão quer que eu faça antes de ler qualquer coisa para o cérebro não cansar? A questão quer que eu diga qual é uma descrição de algo que tem a ver com a qualidade do ensino, do trabalho pedagógico, né? E aí eu já sei isso. Então, eu posso dar uma olhadinha assim nas questões, ou eu posso vir aqui e tentar entender o contexto de que qualidade é essa. Aí a gente vai lá. Vygotsky afirma que o bom ensino é aquele que se antecipa ao desenvolvimento. Quando ele diz que o bom ensino se antecipa ao desenvolvimento, ele quer dizer que o bom ensino, ou seja, o que Cleiciane ensina uma criança de 5 anos, vai ajudar ela a desenvolver. Ou seja, que o bom ensino antecipa o desenvolvimento. Isso significa que um bom ensino vai ter como consequência o desenvolvimento da criança. Então, nesse contexto aí, a gente consegue aprender que a aprendizagem viria antes do desenvolvimento. Então, a gente vai ter essa constatação, se de fato é essa teoria mesmo de Vygotsky, no decorrer. Porque o que é que eu estou ensinando aqui para vocês? Eu estou dizendo para vocês assim: eu não estou dando uma aula de Vygotsky para vocês. Eu estou dizendo para vocês que se vocês pegarem qualquer simulado na internet, vocês têm a capacidade de aprender com esse simulado. Então aqui vamos fingir que eu não sei nada além do que vocês sabem, já que nós fomos colegas de faculdade. Então todo mundo aqui sabe a mesma coisa de Vygotsky. A gente lê os mesmos textos, a gente sabe as mesmas coisas. Mas aqui agora a gente está tentando deduzir e tentando relembrar alguma coisa que a gente não está lembrando. Então a gente leu isso aqui e toda vez que a gente tem aqui, ó, um enunciado, todo enunciado é verdadeiro, todo enunciado é retirado de uma fundamentação teórica, que nesse caso aqui, ó, é o do autor Rego 2001. Então a gente tem isso daí. A gente tem que todo enunciado vai nos ensinar muitas coisas. Por isso que a melhor maneira de estudar para concurso público, no caso de conhecimentos pedagógicos, é a resolução de muitas questões. Muitas e muitas e muitas. A média de questões que se deve responder em um dia, uma pessoa que tem meta de passar no concurso, é entre 20 a 30 questões. Ou seja, pega um simulado ali e destrincha direitinho o que está o suficiente para aquele dia. Aí complementa com algum vídeo, alguma coisa para tirar as dúvidas. Aí vem aqui. É aquele que se adianta ao desenvolvimento. Ou seja, que se dirige às funções psicológicas que estão em vias que se complementam. Que se dirige às funções psicológicas que estão em vias que se complementam. Ou seja, ele quer dizer que essa aprendizagem vai impactar em funções psicológicas. Por exemplo, memória. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você vai desenvolvendo a sua capacidade de absorção de conteúdos. E todas as outras funções psicológicas. Linguagem, por exemplo, quanto mais você aprende a falar determinada palavra, por exemplo, falar cérebro em vez de cérebro. Na medida que você vai aprendendo aquilo, você desenvolve uma função psicológica, a questão da linguagem. Aí você vai
E aí, essa aprendizagem e o desenvolvimento acabam se tornando complementar. Uma vai ajudando a outra a, para que a criança consiga alcançar esses passos. Isso significa dizer que, na abordagem sociointeracionista, ó, então isso significa dizer que, na abordagem de Vygotsky, ou seja, na abordagem sociointeracionista, a qualidade do trabalho pedagógico está associado a. Vamos lá, eu quero ouvir Luciene. Luciene? Alô, Luciene? Não está aí. Colega Cleiciane, vamos lá. Quando a gente Quando a gente pega uma questão assim, a gente tem que ir sabendo o que é que a gente vai procurar nas alternativas. Por que, Karine, tem que deixar já anotado no cantinho o que é que a gente vai procurar? Porque senão a banca consegue pegar a gente. Porque a banca elabora a prova para poder fazer a gente errar. A intenção dela é fazer com que o concurseiro erre. Porque se ela fazer questões fáceis, todo mundo vai passar e todo mundo fecha a prova. E eles precisam eliminar pessoas. Então vamos lá. Quando ele diz aqui que na abordagem de Vygotsky, ó, na abordagem de Vygotsky, a qualidade do trabalho vai estar associada ao quê? Aí, o que é que a gente faz? A gente anota assim, ó, faz um xizinho no cantinho e diz assim: eu vou procurar na questão algo relacionado a. Aí a gente anota. Vamos lá? Vamos ver o que é? Qual é a qualidade que a gente vai precisar na prática, vai precisar existir na prática do professor que segue os princípios de Vygotsky? Qual seria aquele, Leiciane? Uma característica do professor que segue isso? É para dizer a questão que eu acho, é a alternativa que eu acho. Não. É o que eu tô dizendo assim, ó. A gente não olha para isso aqui agora, tá bom? Depois que a gente pega isso aqui, ó, que ele quer que a gente diga aqui, ó, qual é a maior qualidade do trabalho do professor que segue a linha de Vygotsky. Quando ele diz isso pra gente, a gente faz o quê? A gente diz assim, ó, finge que não tem isso. Eu geralmente cubro com minha mão para que não me influencie, porque ali tem pegadinhas. Eu cubro com minha mão e digo assim: qual é a resposta que eu aprendi na faculdade? O que foi que eu aprendi na faculdade? Que qual é a maior qualidade da prática pedagógica de um professor que está associado à prática de Vygotsky? Aí vamos lá. Aí eu vou botando as coisas aqui que eu sei, ó. Eu marco aqui e anoto rapidinho assim, ó. Mediação, mediar aprendizagem. Aí eu anoto assim, zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o professor tem que criar situações onde a criança faz uma coisa que ela não sabe, mas que ela é capaz de aprender. Ou seja, conte aqui, a criança ainda não sabe, mas ela tem a capacidade de aprender. Aí o professor media. Aí você anota, por exemplo, quem lembra aqui que a gente começou a aula falando que são três os conceitos principais de Vygotsky, né? Pensamento verbal, aprendizagem mediada e zona de desenvolvimento proximal. São esses três os principais. Aí você faz o quê? Você viu aqui que é Vygotsky e viu que é prática pedagógica. Você chega no cantinho e anota assim rapidão, ó. Mediação, zona de desenvolvimento proximal e, e aprendizagem mediada. Aí você já sabe o que é que você vai procurar, né? Aí agora você já fez o que aí, Karine? A gente faz aí um processo de descarrego cerebral. A gente faz isso por quê? Porque se o cérebro, a gente chegar e fazer assim, a gente chegar e ler tudo aí do início ao fim para poder responder, o nosso cérebro cansa e o nosso cérebro pode dar um colapso. Então, quando a gente lê muita coisa, quando a gente está com muita informação, e a gente está sob uma situação de pressão, nosso cérebro pode dar um colapso. E para não dar esse colapso, o cérebro tem uma estratégia própria, que é o chamado apagão, ó. Aí a pessoa, na hora da prova, dá aquele branco e some tudo da mente. Quando dá o branco, é justamente isso. O acúmulo de informações, o excesso de informações demais, entendeu? E é isso aí. Vamos lá. Agora, Cleciane, você vai me ajudar, tá bom? É, Vamos lá. O próximo passo, quando a gente pega uma questão, é a gente fazer assim. Karine,
Eu leio a A, depois a B, depois a C, depois a D, depois a E? Não. Pelo meu método, não. Pelo meu método, sempre a gente vai fazer o caminho inverso. Por quê, Karine? Porque é melhor. A gente vai pensar assim. Eu sempre, pelo meu método, né? Aí vocês vão ver se vocês querem ou não aderir ao meu método. Pelo meu método, eu penso assim. A gente tem aqui 5 questões. A gente olha para essas questões e em vez da gente ir na linearidade, porque isso daqui, ó, começar, começar do início ao fim, fazer isso daí, ó, do início ao fim, significa uma prática linear. Ó, linear. E geralmente a linearidade nos atrapalha, porque a linearidade ela pode nos confundir. Então o que é que a gente pode pensar aqui? Eu começando do final, ó, o que é que eu fazendo assim, ó, começando do final, qual a sensação? A sensação, na primeira coisa que eu faço que eu começo do final é como que eu já concluí a questão. A primeira coisa que vem no nosso cérebro é que a gente concluiu a questão. Então a gente já dá a sensação assim, ó. Cheguei no final da questão. Então eu tô adiantada. Mesmo que você tenha que ler as anteriores, mas a sensação que o cérebro te dá é que você concluiu a questão. Mesmo que não seja, mesmo que você ainda tenha que ler de novo. Já que a gente tem que ler tudo, e às vezes geralmente a gente relê, então a gente faz o caminho inverso para enganar o nosso cérebro, sabe? E a gente consegue ter um bom resultado que a gente não se cansa tanto. E acontece que em alguns casos vocês podem analisar. Vocês podem pegar uma prova de concurso de qualquer lugar que vocês já fizeram e ver quantas questões a resposta é letra A, quantas questões a resposta é letra B, quantas é letra C, quantas é D e quantas é E. Para vocês verem que se a gente fizer uma análise proporcional, geralmente as respostas são ou C, ou D, ou E. Existe muita chance também de ser A e B, mas não é na mesma proporção. Por que, Karine, eles elaboram uma prova dessa forma? Porque é o seguinte, se eles sabem que todo mundo que estuda para concurso, todo concurseiro, na sua maioria, pega a prova e lê aqui, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Aí a pessoa lê aqui a letra A e diz assim, ah, eu acho que é certa. Aí marca um xizinho. Aí lê a B, ah, essa daqui tá parecida, mas talvez seja essa também. Marca um xizinho porque tá na dúvida. Aí lê a letra C, que tem outra coisa que é parecido com esse. Ai, meu Deus, tá confuso, mas eu vou marcar como errada. Aí vai pra D. Ai, meu Deus, tá parecido com a E. Ai, meu Deus, e não sei o quê. Aí vai pra essa daqui. Às vezes acerta essa daqui, ó. Mas do tanto que você já leu aqui, que já te confundiu tudo, já te atrapalhou a mente todinha, já deu não sei quantas pegadinhas aqui. Quando chega nessa que é a certa, o cérebro já bugou. Já bugou, não sabe mais nada, não lembra mais nada de Vygotsky, confundiu tudo. Por que confunde? Porque, como eu falei, a questão ensina a gente. Então você pega a questão e você lê. Quando você vai lendo aqui, ó, letra A, é como que o seu cérebro, toda vez que o seu cérebro lê uma coisa, ele acha que você está lendo uma informação verdadeira. Então ele lê e a questão é programada para poder fazer você achar que ela é verdade. Então você lê e aí você não está lembrando de Vygotsky, você acha que aquilo é verdade. Aí você lê esse e você acha que também é verdade. Aí você vai lendo esse e esse está parecido com esse, mas só uma palavra muda. Então aí você fica assim, meu Deus, então o que é verdade aqui? Porque ele faz tudo para tudo ser verdade. Por isso que eu falei que você tem que ter claro, anotado aqui, ó, os 3 pontos que você vai procurar ali para que não te confunda. Tá bom? Então, assim, deixa eu olhar aqui a resposta pra gente não se confundir. Nesse caso, a resposta, o gabarito é a letra A. Ó, que bom que é a letra A. Que bom que é. E aí, o que é que acontece quando é a letra A? Quando acontece de ser a letra A, você que está preparado, que você vai para sua prova preparado, você vai ler a letra A e vai ter certeza. Você não vai precisar ler nem C, nem D, nem A, nem B, nem E. Você pode até passar o olho, assim por cima, ou passando o olho mesmo, para seu cérebro não cansar. Você não precisa mais ler as outras coisas achando que, ah, e se for a D? E se for a E? Não.
Se você for para a prova preparado, seu olho vai bater na questão e você vai dizer é essa. E aquela velha história de marcar uma questão e chegar na hora da prova, na hora do gabarito, mudar, não pode, gente. Quem estudou de verdade sabe. O cérebro capta, o cérebro vai olhar para a questão e dizer é aquela, igual aquela outra que eu fiz em tal prova da CESP, não sei o que, não sei o que. Nossa, como tá parecida com aquilo que eu fiz no simulado que Karine passou. Nossa, é essa. Bateu o olho. Bateu o olho é porque o cérebro pegou. Você pegou do seu mapa mental, pegou de uma aula que você fez comigo, pegou de um vídeo que você viu, bateu o olho. Você já fez a anotação, você já tem o que é que você quer. Você bateu o olho, tá batendo certinho, você pega as outras assim, ó. Dá uma olhadinha assim por cima, sem ler muito para poder não cansar. Dá uma olhadinha assim por cima, ó. Nananana, identifica uma palavrinha assim que é a pegadinha. Dá outra olhadinha assim por cima, identifica a pegadinha. Dá outra olhadinha, identifica a pegadinha. Dá outra olhadinha, identifica e confirma. Viu? Mas essa identificadinha é uma identificadinha assim, bem rapidinho mesmo, que é fácil de fazer. Vamos lá então, fazer juntas? Vamos lá. A capacidade de promoção de avanços no desenvolvimento do aluno com base naquilo que potencialmente ele pode vir a saber. Lembra que a gente tinha anotado aqui, ó, zona de desenvolvimento proximal no cantinho, que era um dos princípios básicos de Vygotsky? Então a gente já sabia que a gente ia procurar lá algo que tinha a ver com zona de desenvolvimento proximal, e que a gente sabe que a zona de desenvolvimento proximal é aquela que permite que o professor aproxime aquele aluno do seu potencial real. Então, ó, a gente sabe, ó, que a palavra aqui, ó, a palavra de glória, a palavra ouro aqui é o quê? Potencialmente. É a capacidade que o professor tem em sua prática de promover avanços no desenvolvimento do aluno com base naquilo que potencialmente o aluno tem capacidade de vir a saber. Então você chega e diz assim, ó, certinho, ó, não tenho dúvida, aqui é zona de desenvolvimento potencial, que tem a ver com a teoria de Piaget. Bateu aqui, ó, certinho. E aí, Karine, o que é que eu faço? Eu bato o olho nas outras. Como é que eu bato o olho? Rapidão, eu leio rapidão, ó, sem absorver, sem pegar a informação, sem captar. Possibilidade de promover situações que o aluno demonstre aquilo que já sabe. Ó, ó. Karine, por que não é essa? Peguem essa chave e nunca mais esqueçam. Segundo Vygotsky, na hora de você avaliar um aluno, não importa. Não importa o que o aluno já sabe. Nunca em uma prova, nunca em uma situação de avaliação, o professor vai querer saber. Ah, ele já sabe escrever, por exemplo, a palavra faca. Ah, é importante identificar se ele sabe escrever o nome ovo. Se ele sabe as vogais. Não. Segundo Vygotsky, não importa o que o aluno sabe. O professor sabe que o aluno sabe determinada coisa e vai partir daquilo para avançar. Mas vai partir daquilo para avançar. Isso vai. Importa no sentido de considerar, de levar em consideração. Mas não é em cima disso que o professor vai trabalhar. O professor vai trabalhar em cima do erro, em cima da zona proximal. O aluno está próximo de aprender determinada coisa. Então, o aluno nunca marque questões de Vygotsky relacionadas ao que o aluno já sabe. É sempre o que ele pode vir a saber e sempre o seu potencial. É sempre do nível para mais, do nível para mais. Então, vamos lá. O próximo é esse. Criação de zonas de atuação pedagógica baseada em conhecimentos mais adiantados nas séries. Karine, criar zona com conhecimentos adiantados? Não, isso é um erro. Professor nenhum pode dar ao aluno uma coisa que ele não está demonstrando a capacidade para o momento. Por exemplo, eu vou ensinar função, equação, equação de segundo grau, por exemplo, na turma de sexto ano, não, porque não pode se dar conteúdos adiantados, porque o aluno não tem aquele potencial cerebral para aquele momento, para aquela absorção, então nunca se faz isso. E o outro conteúdo é proposição de pré-requisitos para aprendizagem. Ele não acredita também em pré-requisitos, ele não acredita que a gente tenha que trabalhar com pré-requisitos.
E a gente já elimina. E introdução de conceitos difíceis que leva o aluno a estudar além daquilo que está no livro didático, é o que eu falei. Não se pode passar conteúdo além do que a capacidade mental do aluno e de sua idade permita. Gente, eu quero dizer uma coisa, a gente está encerrando esse momento dessa aula e daqui a pouco tem mais, eu espero vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Siga no canal, dá aquele joinha que eu preciso dessa força de vocês, tá bom? Um beijinho e até daqui a pouco com mais dicas de como resolver questões de conhecimentos pedagógicos. Um beijo, até daqui a pouco!